Bom dia pessoal, 7h30 em Portugal, 8h30 na Suíça. Estou aqui Sérgio Ferraz com o Francisco Gouveia e nós hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é como ser correto e como o politicamente correto pode muitas vezes ir contra ti e ir contra o teu crescimento pessoal. Francisco, eu sei que tu tens uma opinião bastante forte sobre o politicamente correto e gostava de saber o que é para ti o ser politicamente correto. Bom dia, Sérgio. Bom dia a toda a gente lá em casa. Bom dia a quem não tem casa. Bom dia às senhoras, aos senhores, aos animais, aos cuidadores de animais, pessoas que sem querer já fizeram mal a animais, pessoas que ainda vão fazer mal a animais ou não fizeram mal a animais, animais que não gostam de animais, mulheres com pernas pequenas, homens com pescoços grossos, anões na Sibéria que estejam a beber com a sua manta azul, gêmeos siameses no Nepal a beber Coca-Cola e o outro Pepsi. Gostaria também de dar as boas-vindas às pessoas que se identificam sexualmente com uma máquina de lavar a roupa, mas também a pessoas que se sentem distintas todos os outros dias e ninguém lhes pode dizer o que sentir porque tudo é correto hoje em dia. Não vou continuar porque acho que já percebeste a forma como se pode ser politicamente correto e o enervante que isto é, certo? Tens a certeza que não queres continuar? Não quero continuar. Só mais 2 ou 3 exemplos. Pronto. Bom dia às mulheres que ganham as competições dos homens. Bom dia àquelas pessoas na Eurovisão que ganham tendo uma barba dizendo que são homens e parecem mulheres. Bom dia aos homens com uma voz fininha. Bom dia às mulheres com uma voz grossa. Bom dia a todos vós que eu adoro e a todo o grupo LGBTQIA+, que eu também adoro. Olha, o que é para ti ser politicamente correto? Ora bem, eu vou-te passar uma definição do politicamente correto que eu acho que passa bastante bem. Ou seja, vou-te ler a definição. O politicamente correto é uma retórica de dissuasão, um meio de intimidação que sugere que haveria um pensamento único e um caminho certo em relação ao qual todos devemos ser julgados. Isto é explicativo? Okay. Ou seja... Ok, mais ou menos. Continua. O que eu presumo do politicamente correto, lá está. A expressão é uma retórica de dissuasão, é uma coisa que eu gosto. Porquê? Porque eu vejo que o politicamente correto não é o ser correto. Não é o, tu deverias dizer isto porque realmente isto é o correto a dizer. Não. É que, tu deverias dizer isto porque isto vai magoar menos aquela pessoa, vai segregar menos as pessoas que se calhar merecem ser segregadas, isto vai magoar menos estas pessoas muito fraquinhas que tu se calhar não queres magoar. Eu concordo, atenção, que não se deve magoar pessoas gratuitamente. Mas eu também concordo que não deves fechar a tua opinião e pôr filtros na tua opinião quando não agressiva ou não bruta, porque realmente é só uma opinião, simplesmente porque as pessoas têm problemas, porque um dia vai acontecer que, quando eu decidir que a letra F me faz confusão, tu, Sérgio, quando quiseres dizer que eu sou fofo, tens de dizer sou o, ou tens de cortar letras porque eu decidi. E agora a coisa é, se tu disseres, sim, Francisco, mas isso é estúpido, eu vou dizer, é a minha opinião, Sérgio, e tu deverias respeitá-la. E tu vais fazer o quê? Vais respeitar ou vais simplesmente dizer que isso é estúpido? Ou então dizes, olha, isso não faz sentido, portanto eu não vou fazer. Ou seja, não precisas dizer que é estúpido com estas palavras. Ok. O politicamente correto é um termo que surgiu na Alemanha nazi e na Rússia, que é engraçado, que representava a adesão cega a estes regimes. E depois o termo foi evoluindo e ganhou a forma que tem hoje, nos anos 80, com autossátiras de pessoas de esquerda nos Estados Unidos. Era mesmo como autossátira. Não sei se tu sabias isso. Eu depois fui procurar e é engraçado. E é giro ver que o politicamente correto é exatamente o que tu dizes, que é, tu tens o cuidado no teu discurso para não magoar pessoas que possam estar em desvantagem perante a sociedade. Uma pergunta que eu tenho para ti é, não magoar pessoas que possam estar em desvantagem perante a sociedade. Isto não te faz querer ser politicamente correto? Ou seja, veres uma pessoa que está em desvantagem perante a sociedade não te faz querer ser politicamente correto? Pá, não. Parece que estamos a dizer que vamos bater em ceguinhos, não é? Isto parece aquele tema de aí a pessoa está na bosta e tu ainda vais meter mais na bosta. Mas a realidade não. A realidade é que há muita gente que merece ser segregada. Há muita gente que realmente, imagina, faz por isso. Não estou a dizer que tu não deves ser correto. Lá está. As pessoas que estão segregadamente erradas, tu deves ser só correto e dizer, ok, volta. Mas imagina pessoas que querem só ser sem abrigos, tu já os tentaste meter direitos, já os tentaste meter para limpar as drogas e eles não querem.
Ou seja, pessoas mesmo que cagaram para a vida e que querem é morrer. Como é que tu vais conseguir ser politicamente correto com isto? O máximo que tens de fazer é correto. É metê-los a viver uma vida com condições, fora da sociedade, para que não possam estar a fazer as porcarias que fazem à frente dos meus filhos, que eu não quero. Ou seja, metes fora da sociedade, com condições sim, porque assumes que é uma pessoa que tem o direito à vida, ok? Mas tens de a segregar, por exemplo. Ou seja, não podes ser politicamente correto e dizer tu és igualmente correto do que eu. Eu trabalho por 10 pessoas e tenho de levar com um gajo que muitas vezes dorme na rua porque quer, se eu tiver a ajudar. Ou seja, contra mim estou a falar que me cai o coração sempre que vejo um sem-abrigo. Mas depois eu tenho de vir, logicamente, à minha cabeça e questionar o que é que acontece. Eu não sei se tu já falaste com sem-abrigos. Eu em Lisboa estava constantemente a sentar-me com sem-abrigos e a falar. O que eu percebi de sem-abrigos é que 80% dos sem-abrigos muitas vezes estavam ali por culpa deles, ok? Se calhar tinham uma reinserção à sociedade, mas eu só acho que para aí 30 ou 40% é que iriam conseguir. 60% odeiam a sociedade, estão fartos de estar ali, 60% estão-se a cagar, estão tão drogados que nem querem saber. Ou seja, nunca acertaram na vida porque nunca quiseram acertar na vida. Ou seja, não é a ideia de ser contra sem-abrigos ou contra pessoas que estão segregadas. É a ideia de, então tu tens um violador. Tu sabes que é violador. Onde é que tu vais meter? Não vais meter na prisão? Isso não é segregar? A ideia de segregação não é meter na prisão a pessoa fora de todos os locais onde estejam pessoas normais e comuns, exatamente para não destruir a sociedade? Ou seja, eu estou totalmente assumível e a assumir aqui que preferia segregar pessoas que são más para uma sociedade do que estar a abraçá-las todas e dizer somos todos amigos, beijinho, beijinho, beijinho. Eu não. A prisão é mais do que para segregar. A prisão, o objetivo é tu cumprires uma pena para aprenderes com os teus erros. É um dos grandes objetivos da prisão. Certo. Senão as pessoas iam para a prisão perpétua, senão toda a gente ia para a prisão perpétua. Se o objetivo fosse segregar. Então metias... Não. O objetivo é exatamente fazer o que tu também disseste. Mas é segregar, senão metia-los numa prisão domiciliária. Para isso metias as pessoas numa prisão domiciliária onde não podiam fazer nada, mas estavam de novo na sociedade. Se tens uma pessoa que comete um crime agressivo que não pode estar na sociedade, tens de a segregar. não há outra forma. Ok, seja, ok. É uma mescla, estás a ver? Eu não estou a dizer que tu não tens razão, nem estou a dizer que as pessoas não têm razão e que segregar é mau. Claro que segregar desnecessariamente, injustamente é mau. E depois a questão é, quem é que vai decidir o que é justo e o que é injusto? Outro problema, não é? Mas eu não estou a dizer isto. Eu estou a dizer que quando evidentemente alguém tem de estar fora, alguém tem de estar fora e tem de ser metido fora. Não pode andar com paninhos quentes, tipo, simplesmente tu és um violador, mas estavas mal da cabeça, correu-te mal, então vamos-te meter aqui ao lado dos meninos e das meninas para ver se tu ficas direito. E vamos afastar as câmaras e os adultos e vamos ver o que é que tu fazes nesse quarto às escuras. Faz sentido? Faz sentido. Achas estúpido o Papa ir a Fátima ter com reclusos? Depende. Não acho estúpido. Acho que faz sentido para a Igreja Católica fazerem isto. Como eu sou ateu, acho estúpido. Mas acho que faz sentido e acho lógico. Porquê? Coerente. Porquê? Mas porquê? Porque é coerente, pá. Porque imagina, eu tenho aqui uma passagem muito boa da Bíblia. Ainda bem que falas sobre isto, que eu vou-vos passar. Mas acho bastante coerente. Porque imagina, tu tens de dar a outra face e tens de realmente não ter ódio pelos outros. Ou seja, como é que o Papa poderia... É mesmo aquele clichê de tu perdoares quem deu o tiro ao teu filho. Estás a perceber? Ou seja, a Igreja Católica passa exatamente isso. Portanto, a mim achas que a Igreja Católica é politicamente correta? Eu acho que a política isso correta e começou na Igreja Católica. Exatamente por quererem ser hipócritas. Mas repara, a Igreja Católica segrega imenso tudo o que é pessoas homossexuais e essas coisas todas. Mas na realidade, se um homossexual não disser que é homossexual ou disser que é homossexual e acreditar muito em Deus e for muito à missa, vai ali na mesma. Se segregasse, os padres não andavam a violar putos homens, andavam só a violar raparigas, não violavam rapazes. Isso é tudo uma hipocrisia, vale que vale, não é? Ok. Só estou a tentar perceber de onde é que vem o politicamente correto da Igreja, então, porque eu não acho que eles sejam, de todo. Ok, então o que é que eu tenho a dizer é... Façam tudo o possível... Não, atenção. Eu acho que eles são politicamente corretos e tentam ser, mas eu acho que a estupidez volta ao de cima e começam a não ser politicamente corretos. Tanto que tu agora pareces... Vejo os vídeos das jornadas da juventude e parece uma cambada de hooligans
que foram ver o Benfica Sporting e estão à pancada ali no meio e estão a passar no meio. Tu já viste? Os putos todos católicos, Deus é o maior, e de repente um passa o cartão e passam 20 putos ali e começam a cantar e estão todos bêbados e drogados. Mas, tipo, estamos a brincar. Ou seja, isto é uma hipocrisia a 100. E depois não é só isso, olha. Diz. Ia só dizer uma coisa, que é... Tu estavas a dizer, o politicamente correto assume que existe só uma forma de pensar. Portanto, isso é um bocado fechado, não é? O politicamente correto acaba por ser um bocado fechado. E a Igreja, durante muito tempo, definiu o que era o politicamente correto. Acho que é esse o ponto, percebes? Ou seja, o politicamente correto significa que existe uma série de coerências na sociedade pelos quais todas as pessoas têm de abide for, e tu tens de ter um discurso que vá de encontro a isso. Mas alguém define o que é o politicamente correto. Não. Porque para além de ser um discurso dissuador, não quer dizer que haja uma regra. É que o problema do politicamente correto é a mesma coisa quando tu discutes com alguém que não vale a pena sobre Deus. Porque se tu tentas dizer que não existe Deus, que é desnecessário, tentaste fazer isto, mas eu tentava quando era miúdo, e as pessoas davam sempre uma desculpa, mas eu não ouvi, mas isto aconteceu aqui. Ou seja, como não tem um corpo, tu podes enraizar. Ou seja, a ideia do politicamente correto. Porque se tu podes dizer, eu acho que nós devíamos respeitar toda a gente, esta é a regra. Não quer dizer que haja só uma regra, porque depois quando tu dizes, vais buscar um exemplo contrário, eles vão meter uma regra sobre esse exemplo contrário que tu não podes argumentar, porque já está na nuvem ténue e cinzenta do devemos respeitar toda a gente. Portanto, não é só uma regra. É uma generalidade de regras que se vão criando, estás a ver, consoante o que lhes dá jeito. E esse é o politicamente correto. Ok. Tanto que, antes da passagem, eu tenho um exemplo também de igreja. Repara, não é politicamente correto e hipócrita. Nós sabemos que a maior parte dos padres, como existe na minha terra, um padre foi na minha terra apanhado a beber. A polícia apanhou-o com álcool, ok? E o gajo agora foi nomeado padre. Quantos padres há aí, também como o padre sexy que também é da minha terra? Ou seja, como é que tu consegues sexualizar um padre sendo um padre? Aliás, quantos padres não há aí a meter-se com as meninas e a meter-se com mulheres casadas? Para isso não é politicamente correto nós todos sabermos que ele anda metido com mulheres casadas, que é bêbado, que é gordo, que destrói carros, como eu já fiz missões católicas e as missões de país, isso acontecia sempre. E toda a gente trata o padre como se fosse uma entidade superior e apenas porque é um homem poderemos desculpá-lo de todas as suas porcarias e defeitos? Isso não é politicamente correto, como ao caraças, quando ele devia ser a pessoa mais superior e menos hipócrita, e a pessoa que diz aquilo que pensa e a pessoa que realmente compreende toda a gente e que tem menos vícios e que vive uma vida mais depurada. É verdade. Pá, eu não gosto da Igreja. Eu acho que a Igreja é a instituição mais corrupta que existe no mundo. Nem sequer faz sentido. Eu nem sequer percebo como é que eles aguentam tanto e como é que as pessoas conseguem ir às Jornadas Mundiais da Juventude. Ok, percebo. Agora diz-me uma coisa. Como é que achas que uma pessoa ser politicamente correta está a prejudicá-la? Pegando no exemplo do padre. Ok, eu não acho que prejudica, pelo contrário. Eu acho que o politicamente correto, quem está no meio de estar politicamente correto das pessoas o defenderem, eu acho que isso ajuda imenso. Porque lá está, os padres fazem aquilo que querem e muitas vezes não são prejudicados, muitas vezes são ajudados, não é? Muitas vezes são toda a gente abafa. Ou seja, eu acho que o politicamente correto, mesmo em negócios, tu dizes a uma pessoa que gostas dela, porque tu fazes negócios com pessoas que gostam de ti e tu gostas delas, mesmo que ela seja uma pessoa horrível, isso é ser politicamente correto, isso é ser estratega, isso ajuda-te. Ou seja, ser politicamente correto ajuda-te a ir para a frente na vida, ajuda-te a teres coisas melhores. Agora, diminui a tua felicidade. Se tu fores uma pessoa como eu, que quer dizer a verdade, mas aumenta a tua felicidade se tu não quiseres saber de estares, tipo, ou seja, lá está, outra hipocrisia. Tu acreditas que Deus existe e que te está a ver, acreditas que Deus está a verificar que tu és uma boa pessoa, mas mentes necessariamente porque, na realidade, na cabeça deles, eles devem pensar, Deus não existe. Eu acredito mesmo que os padres acreditem que Deus não existe. A maior parte dos padres eu acredito. Aqueles que são hipócritas, eu acredito que eles até acreditem que Deus pode não existir, mas pensam, se existires, eu estou a servir-te mal ou bem. Se não existires, eu pelo menos estou a ganhar dinheiro, a ganhar tranquilidade, a não fazer nada, porque a realidade estou a não fazer nada, a passar a palavra de Deus que realmente nem acredito. Ou seja,
E eu acredito que a maior parte das pessoas vivem neste mindset do se não sair nunca da minha boca que eu não acredito em Deus, toda a gente vai assumir que eu acredito em Deus e eu nem preciso mentir, só preciso de omitir. Eu acredito que isto aconteça, Sérgio. Ok. Isso é interessante. E até tem mais, Sérgio. Vou-te mais um exemplo para a justiça de padres. Os padres deveriam poder casar, sabes porquê? Porque eles vêm com a hipocrisia, a mim não me apanham nas curvas, porque eu já há muito tempo tenho relações abertas e que o mundo já não tem regras para mim. Mas a mim não me apanham nas curvas, porque aqueles homens que querem só uma mulher e que depois traem a mulher ou a mulher os homens, são constantemente julgados porque realmente a igreja não devia ser assim, e eu continuo a concordar de quem casar pela igreja não se devia divorciar. A menos que acontecesse uma coisa agressiva de ser violência doméstica, alguma coisa mesmo agressiva, e eu concordo que se tu te casas pela igreja não deves divorciar. Porque se te casas sobre uma doutrina... Mas não és católico. Mas não és católico. Não, se fores católico, atenção. Se fores católico. Ok. Não estou a dizer a um gajo que não quer saber e a mulher quer casar pela igreja e o gajo diz, ok, tudo bem. Não. Se fores católico, casas com os princípios católicos, a menos que um dia tu comeces a converter-te em ateu ou em muçulmano e digas, olha, afinal não me faz sentido estar casado, eu não acho que faz sentido por umas regras, tipo, eu acho que se tu escolhes umas regras na vida, tens de as levar. E depois, se não as queres levar, tens de pelo menos deixar de ser católico. Não é de gente. Diz. Ia só dizer, mas repara, isso não é ser politicamente correto. Se eu for e caso-me pela igreja e depois não me posso divorciar porque escolhi as regras da igreja para a minha vida. Mas pá, eu posso escolher ser católico e não concordo com tudo o que existe, porque eu levo a minha vida da forma que quero. Não levo a minha vida, agora não vou seguir tudo o que existe na Bíblia só porque sou católico. Acho que isso não faz sentido. Discordo exatamente por causa disto, porque tu tens tantos pontos diferentes que se fores, imagina, uma coisa é discordares de uma pequena coisa na Bíblia, que podes discordar de imensas, não é? Porque a maior parte dos católicos nunca leu a Bíblia, portanto podes discordar imenso. Agora, uma coisa é discordar de pequenas coisas que não te fazem diferença na vida. Agora, faz diferença, tu se és católico e decides casar-te, faz diferença de perceberes que o casamento, a ideia do para sempre, não é que vai ser incrível, ou que vai ser fantástico, ou que vai ser feliz sempre. Não, é que tu vais forçar a que seja bom, ou seja, tu vais criar uma coisa boa, tu vais meter os teus filhos ali naquela estrutura familiar, ou seja, eu consigo compreender o que é o mindset de uma pessoa que diz, independentemente daquilo que aconteça, vamos tentar ficar juntos, vamos esforçar, vamos realmente fazer isto, ou seja, eu discordo, mas eu não sou católico, eu não me vou casar, ou seja, eu não tenho de estar aqui com a hipocrisia a dizer, eu discordo, mas eu acho muito bem, mas se uma pessoa acha que faz sentido isto, e uma pessoa antes de se casar, porque tu não te casas aos 13 anos, não é? Ou seja, tu já tens maturidade, já tens cabecinha quando te casas. Ou seja, quando te casas, devias ver as regras todas e pensar, eu quero isto para a minha vida ou eu não quero isto para a minha vida. Isto chama-se responsabilidade. Eu tenho responsabilidade em muitas coisas. Cada vez que eu emigro e começo um negócio do zero, eu sei que posso voltar ao zero. E sei que se voltar ao zero eu vou ficar completamente destruído. Mas eu tenho que ter responsabilidade, se isso acontecer, culpar-me a mim. Lá está, se alguém se quer casar, tem de pensar 2 vezes, 3, 1 ano, 2, 3, se tenho a certeza. É como fazer uma tatuagem. Se tu não as pudesses tirar, fazias uma tatuagem. Não a podias tirar. Tinhas de ter a responsabilidade para o resto da vida de ter esta tatuagem neste braço. Deverás pensar. Não pensas, temos pena. Agora vais ficar com a tatuagem. Para mim é um bocado a mesma coisa, gente. Se realmente tu queres seguir umas regras, porque senão, então aí é a rebaldaria total. Aí é, eu sou católico, acredito na igreja, amo-te para o resto da vida, daqui a 2 anos já estou com a tua prima. Ou seja, tu aí já estavas numa rebaldaria que é, toda a gente faz o que faz, lá está, o politicamente correto, faz o que faz, e depois as pessoas dizem, ele também era mais feliz assim. Então para que é que existe a igreja? Ou seja, para que é que existe, para que é que tu vais ao Dubai? Para que é que existe uma cultura que diz, imagina, tu chegas lá no Mundial de Dubai e diz, homossexuais, não. E eu concordo, não, eu não sou homofóbico minimamente, para mim é tudo igual. Agora, se lá dizem especificamente homossexuais, não, porque é que um homossexual vai correr num estádio com uma bandeira gay sujeito a levar um tiro? Ou seja, esta pessoa, como é que eu posso ter pena desta pessoa? Ou seja, tudo bem, está a reivindicar pelos direitos. Aonde? A levar um tiro? Eu acho que se calhar até dá direito pelos... É que é uma mescla, estás a ver? Ou seja, dá pelos direitos humanos, mas ao mesmo tempo também mete medo. Outros homossexuais que o veem a desaparecer e dizem, bolas, este gajo era homossexual e desapareceu. Se calhar ser homossexual até é um bocado perigoso. Ou seja, isso não ajuda, tu não respeitas as culturas. Tu vais a um sítio, eu vou à tua casa, se tu me dizes só para andar com o pé esquerdo, eu só vou ter de andar com o pé esquerdo ou tenho de não ir à tua casa. Porque tu podes meter as regras que tu quiseres, mesmo que sejam estúpidas, na tua casa. Porquê? Porque é a tua casa. Ou seja, é um bocado a mesma coisa. A igreja meteu as regras deles.
sendo estúpidas ou não, meteu as regras deles. Quem quiser seguir a igreja deve seguir as regras deles, porque senão lá está, entramos numa zona cinzenta em que temos regras, e parece uma pessoa que diz, eu não me sinto confortável com a 7, podemos tirar a 7, e ele, para ti podes, vá. Para ti tiras a 7. E chega a outra pessoa e diz, eu não gosto de mais nada da 5. E a partir de 10 pessoas que não gostem de uma de cada regra, se tiveres 10 regras, estão todas as regras destruídas. Porque depois juntas as pessoas, e mesmo de concordarem nos 10 temas, uma já discorda num, outra discorda noutro, e a vontade é acreditar em Deus. Isto é uma hipocrisia danada. Mas repara, se não existe discordância com as regras, a política não servia para nada. Claro, tens toda a razão. E eu acho que a política serve para pouco. Mas serve para alguma coisa. Serve para pouco é diferente de não serve para nada. Sim, sem dúvida. Serve para pouco. Mas também a política serve exatamente por não haver forma de controlar de outras formas. Imagina uma guerra. Uma agressividade. Tens de controlar de forma política. O que é que vais fazer? Outra forma era andar já à guerra e quem ganhasse mandava. Ou seja, para isso serve, mas é para minimizar danos. Não quer dizer que seja uma coisa ótima. Isso acontece e vai continuar. Isso acontece e vai continuar sempre a acontecer. Há ciclos na história em que há mais períodos de guerra e depois mais períodos de paz. Pá, isso... Mas achas que a política... Ou seja, qual é a primeira função da política? A primeira função da política é servir a sociedade e é organizar a sociedade. Repara, a religião teve muito esse papel durante os últimos milénios, que foi, dava-te uma série de princípios morais pelos quais todas as pessoas se tinham de reger. Porque se cada pessoa fosse o que lhe apetecesse, um gajo acordava, era canibal, começava a matar pessoas e a comer, era impossível construir a sociedade que nós temos hoje. Portanto, a igreja teve um papel muito importante nisso. Só que depois, quando começamos a ficar cada vez mais organizados, com melhores formas de comunicação e a conseguir crescer isto, e a haver impérios, essas coisas todas, e quando digo igreja, não é igreja, é a religião em si. Todas as religiões, não é só a igreja. Nós falamos da igreja porque é o que nós estamos postos no dia-a-dia, mas houve um papel igual na China, houve um papel igual no período otomano, houve um papel igual nos muçulmanos, houve um papel igual nos egípcios, houve tudo assim. Mas a política vem substituir um bocado esse papel, não é? Porque todas as leis que tu crias têm uma série de princípios morais por trás. E o ponto em que eu discordo contigo é a política insere regras, mas depois as regras têm de ser mudadas porque deixam de fazer sentido. Há coisas que pura e simplesmente deixam de fazer sentido. Não disse o contrário. Ok. Então, mas para isso tu tens. Então já estamos a entrar numa coisa ainda diferente, que é uma coisa não invalida a outra. Tu estás-me a dizer, a política insere regras que têm de ser mudadas, por isso é que há partidos novos. Exatamente. Por isso é que depois há igrejas novas, por isso é que depois há imensas formas, por isso é que há 5.000 religiões no mundo. Ou seja, tem de haver alguma concordância. É como, por exemplo, muitas vezes disse, esta lei é inconstitucional, mas se a lei fizer sentido, muda-se a Constituição. E é uma coisa que os americanos estão constantemente a fazer. Muda-se a Constituição, se deixa de fazer sentido, muda-se. E como é que isto se encaixa no politicamente correto, estás a ver? Porque mas a questão é... O que é politicamente correto? É eu dizer o que é, a forma como funciona agora, ou não? Então aí não há regras para nada, se pode mudar tudo. Não, é assim, quem define, imagina, vamos pôr a doutrina católica, quem define essas regras, imagina, se o Papa vier e disser, a partir de hoje, amigos, divórcio na boa. Quando ele disser, a partir de hoje, amigos, divórcio na boa, então a partir de hoje, divórcio na boa. Porquê? Porque foi ele que definiu, porque foi o patrão de casa que definiu, a partir de hoje, divórcio na boa. Desde o momento em que eles digam, realmente tentem manter a família para o resto da vida, tentem manter a família para o resto da vida. Não concordam com isto, não se casem. A sério, é tão simples quanto isso. Não concordas que na casa do Sérgio se ande só com o pé esquerdo, não vais à casa do Sérgio. Ou então tenta dizer ao Sérgio para mudar a regra. Ou seja, não é andares na casa do Sérgio com os dois pés e o Sérgio está sempre a dizer não devias fazer isto, não devias fazer isto, não devias fazer isto, não devias fazer isto e criar uma situação estúpida. Ou seja, eu de todo não sou contra as pessoas fazerem o que querem, pelo contrário. Ou seja, eu sou a favor de toda a gente fazer o que quer. Agora, teres a hipocrisia, tu teres de juntar a um grupo por fraqueza, simplesmente por hipocrisia, que muitas vezes nem acredito e são as pessoas que fazem pior, porque realmente muitas vezes as pessoas católicas são as pessoas que fazem pior ao próximo. Ou seja, se realmente são elas que fazem isto, é uma hipocrisia, e perante a hipocrisia o que é que eu vou dizer? Visto que eu se calhar morro daqui a 5 anos, vou agora fingir ser politicamente correto, sim, tens todo o direito de fazer o que fazes. Tens todo o direito de fazer o que fazes, é verdade, eu tenho todo o direito de dizer que isto é estúpido. Ok. Estou a processar. Estás a processar? Estou a processar.
Porque estou a perceber, imagina, pegando nisso, o que é politicamente correto para ti? Imagina que uma regra está mal. Uma regra está claramente mal. Uma regra na igreja, ou uma lei, ou o que quer que seja. E toda a gente sabe disso. O que é ser politicamente correto? É eu dizer o que toda a gente acha, mas ninguém está a dizer? Ou é eu dizer a forma como está escrito? Depende, não é uma nem a outra. Poderá ser, é assim, a primeira não é de certeza, porque essa é estar verdadeira, é dizer, ok pessoal, eu acho isto, vamos mudar isto. Não, isso é demasiado reivindicador para uma igreja. Ou seja, a segunda mas eu nem estou só a falar na igreja, estou a falar em todos os casos. Estou a falar num grupo, o que quer que seja. Ora bem, a primeira não é, porque isso não é politicamente correto. Isso é dizer o que as pessoas pensam e as pessoas até têm uma noção, uma bússola do que é correto, que é uma coisa que não se pode ensinar. Ou seja, isto é uma skill que tu tens de ter, mas que ninguém pode ensinar. Tu não podes ensinar uma pessoa a ser correta. A pessoa tem de aprender a partir de várias coisas se quer ou não ser correta. A bússola pessoal que as pessoas vão para a direita e para a esquerda em vez de terem a bússola e de saberem o que é correto, é uma coisa que só tu podes te ensinar a ti próprio. Só depende de quanto te julgas a ti próprio, de quanto é que achas que uma coisa é correta ou incorreta e de quanto tu necessariamente compreendes porque é que aquilo é injusto. Se tu não compreendes, quem é que te pode ensinar? Quantas vezes dizes a uma pessoa, isso é injusto porque isto, e a pessoa diz, sim, vou aprender, e nunca aprende. Exatamente porque ela não acha isso intrinsecamente, portanto não é uma coisa que se possa ensinar. Agora, eu acho que o politicamente correto, aliás, eu não acho. O politicamente correto é quando tu estás num grupo, quando tu achas uma coisa que sabes que é correta, mas que naquele momento, para não ferir suscetibilidades, que é esta a expressão, tu dizes algo, estás a ver? É tipo, quando tu és um drop-off, imagina, eu saio da faculdade, toda a gente me diz a mesma coisa, que é, que saíste da faculdade é a maior desgraça. Desgraça? Eu decidir a minha vida, eu fazer aquilo que quis, eu realmente não fazer aquilo que me deixava triste é uma desgraça? Isto é não ser politicamente correto. O ser politicamente correto era dizer, não, eu tive de fazer isto porque realmente foi difícil e foi complicado e um dia eu vou voltar. Eu não vou voltar! Eu não quero voltar! Eu estou maravilhosamente bem como estou, sério, está a perceber? O ser politicamente correto é dizeres aquilo que os outros esperam que tu digas para não arranjar conflitos. Para as águas continuar assim. A pessoa não politicamente correta é a pessoa que chega ao microfone e diz, ó Tosé, eu quero-te baixo para o caralho. E toda a gente fica dizendo, ai, ele mandou o call out ao Tosé. E ele, Tosé, tu tratas mal toda a gente e não devias estar neste grupo porque és meu amigo de bosta. E toda a gente, ai. Mas depois na cabeça das pessoas é dizendo, ainda bem que ele disse isto ao Tosé, porque o Tosé realmente não vale nada. Mas o resto do pessoal está tipo assim, ai, o que é que aconteceu? E o Tosé, eu, mau amigo, eu, má pessoa. E depois, como ninguém diz nada ao Tosé, o Tosé acha-se no direito de dizer, eu, má pessoa, e a única pessoa que está a dizer, sim, Tosé, tu, má pessoa, e as outras pessoas ficam dizendo, ainda bem que foi ele a dizer, porque senão eu tinha de discutir com o Tosé, mas se calhar com sorte o Tosé ainda sai do grupo. Isto, as pessoas todas adoram pessoas como eu. Porquê? Porque digo as coisas diretas e as pessoas muitas vezes não têm os colhões para dizer e ficam dizendo, ainda bem que este gajo disse isto, porque se fosse eu a dizer estava lixado. Porquê que o Andrew Tate ficou tão conhecido? Exatamente por causa disso, que ele diz imensas coisas, em muitas coisas eu discordo, e muitas coisas são estúpidas, mas diz imensas coisas que o pessoal pensa, fica tudo acanhado, ele manda e o pessoal diz, ainda bem que este gajo não é politicamente correto, porque eu tive de dizer isto a vida toda e este gajo foi capaz de dizer isto. Estás a perceber? Eu nem acho que as pessoas gostem do politicamente correto. Acho que é demasiado difícil para as pessoas frágeis assumirem o contrário e terem uma opinião forte sobre um assunto. Achas que as pessoas se escondem atrás do politicamente correto? Escondem o seu verdadeiro eu? 100%. Isso é uma grande merda. Por isso é que é uma merda ser politicamente correto. Dá jeito se fores estratega, não é? Dá jeito se tu estiveres num negócio e seres politicamente correto porque não vais ver mais aquela pessoa nos próximos 2 ou 3 meses e agora vais ganhar aquele dinheiro. Ou seja, faz algum sentido porque tu não estás tipo, a prejudicar a tua personalidade, simplesmente estás a olhar para o teu negócio e a fazer o que é melhor para o teu negócio. Ou seja, isso aí eu compreendo, percebes? Por exemplo, olha, um exemplo politicamente correto que eu compreendo. A Ucrânia ganhar o festival, a Eurovisão. Compreendo. Porquê? Toda a gente sabe que eles não ganharam. Toda a gente sabe que o inglês ganhou. E ele ganhou. E depois a Ucrânia ganhou mais pontos e ficou. Acho totalmente correto. Porquê? Porque isso não é dizer que eles foram os melhores cantores ou a melhor banda. É simplesmente as pessoas a demonstrarem o apoio que têm sobre eles. Ou seja, isso foi tipo o prevalecer das pessoas se unirem. E eu acho isso correto. Isso politicamente correto. É correto porquê? Porque toda a gente sabe que não foi aquilo. Aquilo foi só uma personagem tipo. Uma forma de dizer, ok, estamos com vocês.
mas o vencedor foi este porque este é o que canta melhor. Ou seja, isso é um politicamente correto que eu assumo de livre vontade, estás a ver? Abro o coração e digo, sim senhor, eu gostei. Agora, um politicamente correto que eu não gosto foi aquela Miss Holanda ou Miss... Sabes aquilo que eu estou a dizer, não sabes? Aquele homem que ganhou, que nem é bonita. Ou seja, a definição é, tu queres meter um homem a competir nas Misses. Ok, opá, mete. Eu até discordo, mas na realidade o que é que me importa um concurso Miss, estás a ver? É a mesma coisa que quando se discute tipo, futebol feminino se é interessante. Opá, não é interessante, eu não gosto de ver desporto de mulheres em regra geral. Ou seja, mas isso sou eu. O que é que me importa se realmente no futebol feminino tem um homem a competir? Façam o que quiserem. Eu não acho que se devia acontecer, mas façam o que quiserem, é na boa. Ou seja, como é que tu metes uma Miss que não é objetivamente mais bonita que as outras a ganhar? Já que metes um homem a competir, mete sobre as mesmas regras. Mete, se aquele homem for mais bonito do que todas as mulheres naquele concurso, ele poderá ganhar. Até é uma vergonha para as mulheres, não é? Mas é justo. Ele foi a mulher mais bonita. Mas ele não foi a mulher mais bonita. Simplesmente foi a pessoa que as pessoas politicamente corretas quiseram inserir na sociedade. Porquê? Então agora nós não estamos a escolher os melhores. Estamos a escolher os coitadinhos. Estamos a escolher aqueles que nós achamos que merecem simplesmente porque fica mais bonito. Então construímos uma sociedade de bosta. Construímos uma sociedade que em vez de estarmos a dizer os melhores ganham e crescermos com os melhores, não, estamos a ir buscar os outsiders e a dizer este agora é o melhor porque é diferente, este agora é o melhor porque é diferente. E os nossos filhos vão crescer com tu não precisas ser bom, não precisas competir, só precisas ser diferente. Resumindo, eles não vão ser bosta nenhuma, não vão fazer nada na vida, mas vão se sentir bem porque alguma coisa fizeram. Em vez de terem a vontade de fazer mais, vão ter só a vontade de fazer alguma coisa. E se estás a perceber que sociedade é que vai com alguma coisa, se há alguns milhares de anos as pessoas que inventaram coisas dissessem não vamos inventar as coisas, vamos inventar alguma coisa. Se o Tesla dissesse eu não vou ser lunático nisto, não, eu vou inventar alguma coisa, olha, se não correr, mas eu tenho muito orgulho de mim próprio porque a experiência esteve lá quase. Olha, a gaiola de Faraday. Fiz uma gaiola de Faraday que entra eletricidade lá dentro, mas pelo menos tentei. E tu? Mas que é? O pombo ainda morre lá dentro? Morre. Mas eu tentei, toda a gente, caralho, tentou. E mas dizer, Jane, o pombo não morre, toda a gente, não, o pombo ainda morre, mas eu tentei. E pessoal, muito bem, tu tentaste. Estás a ver? Sociedade de bosta em que as pessoas não vão tipo, passar aqueles 10% que é o que leva mais tempo para ser excelente e as pessoas não os vão passar porque vão chegar tipo ao 90 ou 80 e vão dizer, já é suficiente. Ou seja, tu não vais ter mais excelência. Tenho muitos comentários sobre isso. Primeiro, voltando ao tema da Ucrânia e da Miss Holanda. Não achas que o apoio à Ucrânia também foi escolher a vítima e torná-la... Como é que tu disseste na Miss Holanda? Como é que tu disseste? Foi pôr no spotlight o mais fraco, não é? Não era o mais fraco, o outsider. O outsider. Ok. Não achas que acontece o mesmo na Ucrânia? Eu estou só a espicaçar. Mas não importa, estás a ver? Porque imagina, eu acho que é só um modo das pessoas dizerem que estão com a Ucrânia, porque realmente a Ucrânia fez uma coisa que Portugal não faria. Nós punhamos todos no caraças. Eu não ia lutar por Portugal, não pensem nisso. Se houver uma coisa em Portugal, não me vão ver com a arma em riste. Ou seja, não me vão ver a fazer isso. A Ucrânia fez uma coisa que nós não tínhamos os testículos de fazer. Portanto, a Ucrânia merece que as pessoas digam, realmente, olha, a Ucrânia ganha, mas não é por Ucrânia ganhar. É para a Ucrânia estar mais ainda falada, para se falar mais no tema, para não morrer o tema por ali. Ou seja, eles não fazem isso simplesmente para eles ganharem. É só mesmo para nós não nos esquecermos que a Ucrânia está a passar por uma situação que se fosse qualquer um de nós hipócrita, nós não o faríamos. Portanto, eles têm mesmo valor. Concordo a 100%. Pegando no que estavas a dizer da gaiola de Faraday, nós vivemos numa sociedade em que quer tu fiques em primeiro, quer fiques em último, vai ser premiado. Isso é estúpido, porque se tu ficas em último, tu não podes ser premiado. Não faz sentido. Por aí simplesmente não faz sentido seres premiado se ficas em último. As pessoas podem dizer, ok, tentaste, tenta fazer melhor da próxima vez, tenta treinar mais. Mas se ficaste em último, não vai ser premiado. Isso não faz sentido, porque só te estão a incentivar para não fazeres melhor da próxima vez. Aparece e alguma coisa há de correr bem. E acho que isso é a parte que não faz sentido, e é essa a parte do politicamente correto que estraga e corrompe a sociedade e que não permite criar pessoas mais fortes. Yeah. Porque se estás a fazer isso, e o exemplo que tu estás a dizer, como é que os nossos filhos vão crescer?
se os teus filhos vão crescer e não são incentivados a uma competição saudável, claro que não é para andar a comer as outras pessoas para serem os melhores, mas é para eles tentarem ser a melhor versão deles mesmos. É para eles irem a uma corrida, ficarem em quarto lugar e pensarem, porra, queria imenso ganhar uma medalha. Queria ganhar uma medalha, eu queria ficar em terceiro lugar. Não ganhei. E não vamos dar medalhas a toda a gente, isso não faz sentido. Pá, eu queria ficar em terceiro lugar, porque queria ser melhor. E agora tenho, para além de ser melhor do que eu, tenho de ser melhor do que os outros. E isso puxa por nós. E eu vejo isso imenso quando estou a fazer treinos de natação. Porque eu, quando estou constantemente a fazer contra mim. Tento fazer mais piscinas, tento fazer piscinas mais rápido, etc. Mas sempre que eu tenho alguém na piscina ao lado que está a nadar 20, 30% mais rápido que eu fico, porra, eu quero acompanhar este gajo. Eu quero fazer isto. E quando alguém me diz, treinaste bem, eu só penso, treinei, mas eu queria ser mais rápido que o gajo que está ali ao lado. Eu quero ser ainda melhor. Eu estou contente com a forma como estou, mas eu quero ser ainda melhor amanhã. E funciona. E a comparação funciona, senão nós não teríamos o melhor futebol perto uns dos outros na Europa e o melhor basquete nos Estados Unidos. Ou seja, a competição funciona. Não é que não funciona. E agora a competição saudável, como tu disseste, é correto fazer uma competição saudável. Muitas vezes o miúdo está a fazer uma competição de poemas. E o puto não é bom a escrever poemas e fica em último. E tu como pai tens de dizer, olha, ainda bem que tentaste, foi porreiro, agora, te queres melhorar ou queres ir para outra coisa? Porque até é bom a pessoa ficar em último e não se sentir bom para ir para outra coisa, porque nós não somos bons em tudo. Ou seja, nós temos de compreender o que é que somos bons e ficar em último. Lembra os putos dizendo, e eu não gosto disto. E quem fica em primeiro lembra, eu gosto disto, e é aí que se tornam vencedores. Porque são putos que estão naturalmente bons numa coisa e desbotam, estás a ver? E eu contra isto estou a falar em muitas coisas que é, eu já tive natação de competição, remo de competição, tenho medalhas de todos e tenho medalhas nacionais, xadrez de competição, ou seja, eu já meti imensas competições a nível nacional constantemente com medalhas. E não é por isso que eu gosto de competição, eu não acho que competição seja uma coisa boa se tu levares ao ponto em que tens de te levantar, tens de só pensar naquilo. Eu acho que isso é uma valente bosta. Porque o desporto leva-te a uma coisa se pensares isso na tua empresa, tu consegues melhorar a vida das pessoas. O desporto não. A menos que sejas tipo dos melhores do mundo, tipo 5, 6 melhores do mundo, ou a menos que estejas num desporto tipo futebol, isso não vai fazer diferença em sentido. Ou seja, por isso é que eu deixei de fazer esse desporto de competição. Mas o que isso me ajudou é querer ser melhor, e mesmo que não queira ser melhor, eu quero sempre bater o meu tempo, lá está. Tipo, tu olhas sempre para o gajo e dizes, eu tenho que ser melhor do que este gajo. E isso faz ser muito melhor do que tudo. Ou seja, tu ganhas garra, tu não és um conas. É que a cena é esta, é que imagina, tu agora, o politicamente correto, eu tenho aqui uma coisa que fui escrevendo e que para mim é das coisas que tem mais sentido no meu coração quando eu penso, que é, ser politicamente correto foi um modo que o mundo arranjou de tirar as defesas todas a toda a gente e tornar-te frágil, retirar a luta dentro de ti. Porque tu perdes a luta. Tu perdes constantemente eu tenho de fazer isto porque tenho de ser melhor do que este gajo, ou mesmo que não compitas com uma pessoa, eu tenho de fazer isto porque eu tenho de fazer bom. Eu tenho de fazer bem, eu tenho de ser bom. E tipo, tu perdes a luta. O politicamente correto deixa, faz aquilo que tu quiseres, ser gordo à vontade. Porquê é que tu haverias de ser gordo? Ou seja, qual é a definição de ser gordo? Estás a ver? Imagina, é bem justo. Eu tenho aqui uma questão para ti em relação ao politicamente correto, Sérgio. Tu achas justo, por exemplo, teres a tua avó de 90 anos, ou teres alguém que realmente tem um problema respiratório, ok? Precisa de uma máquina de oxigênio. Mas as máquinas de oxigênio estão a ser gastas, por exemplo, em pessoas extremamente gordas, que optaram por ser extremamente gordas e que neste momento têm deficiências respiratórias, e a tua avó ou o teu avô ou alguém que tu gostas vai morrer porque não tem oxigênio. E não vão escolher primeiro porque o gordo tem 30 anos ou tem 40 anos e os teus parentes têm 90 anos e não vão ser escolhidos primeiro. Não era de segregar e meter um hospital para gordos. Não era de fazer um hospital para gordos, se fosse possível, de género. Tens problemas respiratórios? Tens. Aconteceu porque deveria acontecer ou aconteceu porque tu aumentaste o risco comendo mal e decidindo todos os dias não controlar a boca. Aconteceu porque tu aumentaste o risco. Amigo, vais ter de ir para aquele hospital. Se houver oxigenoterapia, vais usá-la. Se não houver, vais morrer. Porque as pessoas que viveram uma vida saudável, que têm 90 anos e não fazem isto, não têm de levar contigo a fazer isto. Criavas uma sociedade de pessoas que teriam o cuidado, ou seja, o cuidado que antigamente tinham, que é, agora mete-te há 2000 anos atrás, Sérgio. Estávamos eu e tu no mesmo grupo com mais 2 ou 3 amigos. Nós não tínhamos de ser o mais fortes possíveis, mais inteligentes para conseguir ler onde é que nós estávamos, para conseguirmos ver pelas estrelas onde é que está a nossa tribo. Não deveríamos ser fortes para caçar. O que fosse mais fraco não ia ficar para trás e não ia pirar o grupo e tinha de sair do grupo. Este é um instinto primordial, quanto melhor tu fores, mais consegues proteger aqueles que tu gostas e mais consegues tornar útil a sociedade. Agora éramos todos gordos, ninguém caçava, ninguém ia fazer nada, íamos morrer todos à fome.
Não podíamos ser todos gordos, aliás, porque não íamos ter comida, não é? Ou seja, não estamos aptos. Ou seja, o mundo tira-te a garra e tu ficando sem garra ficas sem estar apto, porque a realidade, esta garra, esta chatice que eu tenho é aquilo que me faz levantar todos os dias com fome. Se eu não tivesse esta garra, eu levantava-me todos os dias com tristeza e deprimido. E ter uma sociedade de pessoas deprimidas é ter uma sociedade de bosta. Eu gostei imenso daquele exemplo que tu me enviaste para o Instagram há uns dias. Acho que foste tu que me enviaste. Do gajo que diz, se eu tivesse $1 milhão, ficavas feliz? Ficava sim, senhor. Ok. Então e se eu te desse $10 milhões? Então ficavas feliz? Ficava. Mas preferias receber os $10 milhões ou acordar amanhã? Epá, e qualquer pessoa vai preferir acordar amanhã. Isso é óbvio, porque o que é que eu vou fazer com os $10 milhões até amanhã? E esse valor de estar vivo e de poder fazer coisas, é algo que as pessoas se esquecem completamente. E o politicamente correto traz-te isso e é uma consequência disso, que é, tu esqueces do valor que é acordar amanhã, poderes dar voz às tuas opiniões, poderes expressar no mundo a forma como tu vês o mundo, o que tu queres fazer acontecer, a forma como queres que os teus filhos cresçam, como queres impactar os teus amigos, como queres impactar todas as tuas relações, e tu esqueces-te disso porque existe o politicamente correto. E esquece-te que tens um impacto a fazer no mundo. As pessoas olham, eu quero ter um impacto no mundo e quero mudar o mundo. Pá, daqui a 10 milhões de anos, esse vai lembrar de um caralho do que tu fizeste. Bola! Ninguém se vai lembrar de nada. Portanto, o impacto que tu tens no mundo é o impacto nas pessoas que tu tens ao teu lado, que podem ser amanhã melhores, ou que tu podes ser amanhã melhor. Porque se isso continuar sempre assim, é assim que nós evoluímos. E é por isso que as pessoas olham para a malta, tipo o Elon Musk, e admiram o gajo, porque ele está constantemente à procura de ser melhor. Ele chega e diz, eu quero que o ser humano seja uma espécie multiplanetária. Fogo, meu, isso é incrível! Isso é uma coisa que toda a gente já pensou, de certeza, mas nunca ninguém disse, eu estou mesmo a fazer por isso. Isso é incrível, é inspirador. É inspirador tu chegares à frente e pensares, eu tenho imensa sorte de estar vivo, tenho imensa sorte de ter estes recursos e ainda quero mais. E ainda consigo fazer mais. E ainda consigo prosperar. E isso é incrível. E acho que as pessoas esquecem disso. E o politicamente correto traz muitas vezes isso para cima da mesa, que é, tu esqueces do valor que tem a tua vida e do valor que tem acordares e esqueces de dar voz às tuas opiniões e de seres quem realmente és. Tira-te liberdade, Sérgio. Imagina, um exemplo muito simples. Para mim é um exemplo que eu nunca me esqueço. Quando vejo... Atenção, eu não tenho nada contra grupos LGBT, se realmente forem grupos inteligentes. Ou seja, mas agora quando eu vejo um grupo LGBTQIA+, a dizer sim, tu podes te identificar com o que quiseres todos os dias, que é um bocado indiferente. É-me indiferente. E se tu te quiseres identificar como Joana, tudo bem. Agora, eu não sou obrigado a chamar-te Joana, não é? Ou seja, a ideia é, tu queres chamar Joana, justo, tu chamas-te aquilo que tu quiseres. Agora, tu não me podes obrigar a chamar-te Joana. Se eu quiser respeitar-te, eu chamar-te Joana porque te respeito. Mas se eu quiser chamar-te Sérgio, a menos que tu mudes o teu nome no bilhete de identidade a dizer Joana, e aí sim, e aí oficialmente tu és Joana, o que eu acho que não devia acontecer, mas se acontecer, aí eu poderei vir a chamar-te Joana. E se eu te continuar a chamar Sérgio, está no meu direito mesmo que errado. E é isto que as pessoas não estão a perceber, que é os direitos vão para a esquerda como para a direita. Ou seja, antigamente não aceitavam os gays. Hoje em dia são contra pessoas que não aceitam os gays. Ou seja, o mundo mudou, mas exatamente para a mesma forma de não compreensão, que era, havia uma linha no meio de dizer, ok, tens o direito. Antigamente é, os gays ganham os paneleiros. Ok, mudaste isto para o meio de género. Os gays têm de ser aceitos. Justo! Mas agora foi para a direita, que é, se tu disseres que ser gay não é o mesmo que ser hetero, também estás com um problema. E tu assim, calma amigo, mas ser gay não é o mesmo que ser hetero. Existe no mesmo sítio, tem o mesmo direito à vida qualquer hetero, mas não venham dizer que é a mesma coisa, porque se toda a gente fosse gay e se toda a gente fosse lésbica, como é que havia procriação se não existisse a medicina avançada? E depois o pessoal dizia, mas a medicina avançada existe, portanto pode haver gays e lésbicas. Mas isso sempre pode! Mas isso sempre pode, nós temos excesso de população, claro que podem. Agora a questão é, porque é que tu deverias dizer a um menino de 3 anos que diz, eu gosto da Joaninha, também podes gostar do Pedro. Porquê é que não o deixas só decidir? Se é um dia de sério, eu gosto do Pedro, tu dizes, ok, gostas do Pedro. Agora, porquê é que tu havias de implementar na cabeça dele? Sabes que também podes gostar do Pedro, não é preciso ser só da Joana. Estás a perceber? E depois a noção é a perda de liberdade, que é,
uma pessoa, imagina, tu és um homem, imagina, o Joaquim, vamos dar o exemplo do Joaquim. O Joaquim sente-se Alice. E o Joaquim, a vida toda, lutou por causa disso, porque queria ser Alice. Gostava de se vestir feminino, gostava de se sentir feminino e gostava de estar com mulheres. E o Joaquim passa 10 anos ou 15 anos na medicina a tirar o pênis, a meter uma vagina, a mudança de hormonas, a retirar tudo. A retirar tudo. A passar uma luta, porque isso é uma luta de vida. Isso é como construir um negócio durante anos e ficares todo destruído e tens um ataque cardíaco. Isso é uma luta de vida. É todos os dias sofres por causa disso e todos os dias as pessoas julgarem-te mal pelo aquilo que tu não te sentes. Ou seja, é horrível. E realmente quem o faz merece respeito. Como é que agora vem um filho da mãe qualquer do LGBTQIA+, dizer que o Joaquim passou 15 anos a fazer as coisas é exatamente igual ao Carlos, que o Carlos decidiu hoje que é gaja, vai-se vestir de gaja, que é que lhe chamem Carlota, mas tem pênis na mesma e não passou por cirurgias, não passou por nada, mas sente-se uma mulher. Ou seja, como é que tu consegues comparar estes dois indivíduos, um que passou uma vida toda a lutar e que realmente está a lutar pelos direitos, e um que foi estragar e aporcalhar os direitos todos simplesmente porque lhe apeteceu? Estás a perceber? Ou seja, agora a mim apetece-me ser gaja, então eu quero competir numa prova de natação de gajo para ganhar as gajas todas. Acho justo? Estás a perceber? Agora, quem é que me pode dizer que eu não sou gaja? O teu bilhete de identidade. Não, aliás, eu sou um telemóvel. O teu bilhete de ser um identidade. telemóvel no trabalho. O teu bilhete de identidade diz que tu não és uma senhora. Mas o problema é que um dia isso muda, Sérgio. É que nós agora estamos a falar disso, mas imagina que um dia isso muda, com as politicamente... Politiquices corretas. Tu devias ter um tribunal em regra geral a gerir o mundo. Imagina que isso muda, Sérgio. Yeah. Mas isso tem muitas coisas, Vou só deixar os meus docentes e depois voltamos mais ao politicamente correto. Que é sexo. O sexo é o X ou Y, literalmente. Vem de um cromossoma. Às vezes há ali algumas coisas com cromossomas triplos e isso tudo, mas regra geral é o X ou Y, és homem ou és mulher. O género, aquilo com que tu te identificas, se calhar já há alguma margem para discussão. Isso é tema para outro podcast e outra conversa. Isso é tema para outro podcast e para outra conversa. Em relação ao politicamente correto desta parte do LGBT, tinha um comentário que é: as pessoas que começaram a ser pró-LGBTQ, pensa nisto, as pessoas que começaram a ser pró-LGBTQ foram realmente corretas. Sem dúvida. Porque elas estavam-se a cagar completamente para o politicamente correto. Não queriam saber. É politicamente correto não ser gay ou lésbica ou transexual ou o que quer que seja. Não quero saber, eu sou. E tenho o meu direito a fazer isso. E cagaram na opinião das pessoas. E depois as pessoas viram isso e, como tu estavas a dizer, puxaram aquilo para o outro lado. Ou seja, parece que é uma pescadinha de rabo na boca, não é? O politicamente correto anda sempre aqui à volta, anda sempre toda a gente a tentar ser politicamente correto e no fim do dia só dá merda. É? Politicamente correto é o tapete que tu precisas ali, ou a manta que tu tens a tapar duas pessoas e vem a terceira pessoa e puxa um bocadinho e a pessoa diz: estás-me a destapar. Ele também 1 centímetro não faz mal. E bocadinho, centímetro a centímetro, destapas a pessoa de esquerda, destapas a pessoa de direita, tapaste-te a ti, enrolaste-te na manta e neste momento, bocado a bocado, ninguém te pode dizer nada porque só quiseste 1 centímetro ao minuto e passado 2, 3 horas tens a manta toda enrolada em ti. Ou seja, que é esta a ideia. E depois a ideia do politicamente correto, esta é a ideia. E vamos dar 2 exemplos para não sermos machistas nem feministas. Vamos dar um exemplo com um homem e um exemplo com uma mulher. Ora bem, amigas gordas, Sérgio, como já falamos ontem. Uma amiga gorda. A amiga gorda passa a vida toda uma mulher gorda, não por ser gorda, por ser objetivamente não sexualizável por um homem em regra geral. Ela passa a vida toda a que as amigas lhe digam: estás linda, amiga, isso fica-te mesmo bem, podes usar saia, vem à praia na mesma. Isso vai acontecer, elas nunca lhe vão dizer a verdade porque são politicamente corretas. Mas ela, quando conhecer homens, a maior parte dos homens poderão não gostar. E realmente ela vai ficar sempre na friend zone. E ela, passado 10 anos, vai continuar a chorar porque não tem namorado ou porque não é muitos gajos que gostem dela. E agora a questão é: porquê? As amigas não poderiam ser justas com ela e corretas e dizer: amiga, eu adoro, tu és uma pessoa incrível, mas os homens são mais físicos do que outra coisa, em regra geral. Portanto, se tu queres ter alguma diversão, por exemplo, eu vi que ganhaste algum peso nos últimos anos e alguns quilos. Já pensaste ou ponderaste, tipo, comer um bocado melhor para podermos melhorar o teu corpo e seres mais atrativa e os homens poderem gostar mais de ti? Isto é ser correto. Agora, ser incorreto, que é ser politicamente correto, porque aí é mesmo incorreto, é não dar à pessoa a justificação ou não dar à pessoa a oportunidade de ser melhor. Que é dizer:
estás ótima. Ou seja, se eu te disser sempre, Sérgio, estás ótima e concordar com as porcarias todas que tu fazes, tu nunca vais melhorar. Vais sempre sentir, lá está, como o outro, no outro exemplo, vais sempre sentir no direito de dizer, mas eu não estou errado, porque nunca ninguém te disse. Ou seja, isso é ser politicamente correto e isso traz mal ao mundo, porque em vez de estarmos a criar seres humanos melhores, estamos não só a assumi-los e as pessoas com os defeitos que têm nós assumimos. E isto também não significa o contrário, não significa que tu fazes bullying com amigos e dizer que os amigos são uma bosta, é um exemplo. E agora vamos dar o exemplo contrário, que é um homem que não tem objetivos, um homem que não tem qualquer ambição na vida. Enquanto nós, homens, somos mais pragmáticos em termos sexuais, género, uma mulher bonita ou uma mulher feia, vamos à mulher bonita para aquilo, as mulheres muitas vezes não têm isto. Gostam de um homem bonito, mas se calhar dão valor a outras coisas. E ambição é uma coisa que as mulheres dão valor. Ou seja, tu não compreendes porque é que uma mulher não gosta de um gajo sem ambição e de um gajo que não treina e de um gajo que não quer saber de nada. Eu compreendo, é normal. E por isso é que esse tipo de homens dizem que as mulheres são todas umas vacas. Normal, porque não as têm, porque não conseguem que o sexo oposto se atraia por eles exatamente por não terem o valor intrínseco que deviam ter. Ou seja, este é politicamente correto. Se tu não tiveres uma amiga a dizer vais sair, vais treinar, vais tornar melhor pessoa, vais ser um homem, vais proteger as pessoas, vais realmente trabalhar e vais ter sucesso. E a partir do sucesso é que vais ser um homem. Porque tu, um homem, torna-se homem aos 35, 40, quando tem sucesso, quando lutou a vida toda. Não tem valor intrínseco aos 18. Aos 18 é um miúdo. Enquanto que as mulheres são mais bonitas aos 18, aos 20, aos 25, em regra geral. Portanto, elas ganham um valor muito antes dos homens. Ou seja, como é que nós podemos estar a dizer a um homem, estás a perceber, não, tu és bom assim, fica em casa, não faças nada e vê pornografia. Não fales com mulheres que não vale a pena. Mas depois ele está a chorar e a dizer que são as mulheres todas uma porcaria. E depois vais bater num ponto horrível que é, todos os Instagrams de broken billionaires e coisas assim, são homens a dizer, bro, não precisas de mulheres, vive sozinho, vive com os teus Bugattis. Que sociedade é que estamos a meter em que as mulheres começam a dizer que os homens não valem nada, porque os homens começam a ter bem pouco valor, e os homens dizem, eu não valho nada, então também não preciso de ti, tenho uma boneca sexual, eu também não preciso de ti, tenho uma pornografia. Nós estamos a separar cada vez mais os homens e as mulheres, cada vez mais, em vez de sermos amigos e estarmos juntos em comunhão, estamos completamente separados, e o que é que vai dar numa sociedade em que as mulheres tentam ultrapassar os homens em tudo? O que boa sorte, porque repara, tu vais para a tropa, ou seja, estás na tropa e o pessoal diz, imagina se dissessem, como muitas vezes dizem, 20% têm de ser mulheres. Ou então dizem, as mulheres para passarem só têm de fazer 10 flexões, os homens têm de fazer 30. Isto é injusto, Sérgio, são soldados, não são homens soldados ou mulheres soldados, são soldados. Se nós só temos equipamento para 1000 soldados, nós queremos os melhores 1000 soldados todos, se dentro desses 1000 soldados só 3 é que vão ser mulheres, eu não quero saber, são 1000 soldados. Se eu tivesse de ser operado por um médico ou se tivesse de me ajudar uma enfermeira, eu não queria saber se era homem ou mulher, eu queria um melhor profissional naquela área. Portanto, porquê é que nós temos politicamente correto de dizer, não, mas as mulheres também têm o direito de ser soldados? Têm sim, senhora, se forem melhores do que os homens, a ser soldados. Se uma mulher souber disparar melhor, muito bem. Se a mulher for a pior a disparar e não tivermos lugar para ela, metam a mulher fora, estás a ver? Como eu digo o contrário. Se dentro destes 10 enfermeiros não houver um homem que seja melhor do que as mulheres, metam o homem fora, metam a pior pessoa fora, porque eu não falo de homens ou mulheres, metam a pior pessoa fora. E objetivamente, os homens são mais fortes corporalmente que as mulheres. Que não venha uma mulher com 2 metros toda forte dizer que é mentira, porque esse é um exemplo no milhão. Ou seja, como é que nós vamos fazer uma sociedade? É por uma regra geral, não é por exemplos particulares. Portanto, a mulher que quiser andar à porrada com o homem, vai levar, vai perder. Ou seja, porque é que nós haveríamos de acreditar que se a mulher vai perder em todos os confrontos físicos, porque é que haveria de ser igualmente bom soldado? E de certeza que há mulheres que são muito melhores soldados do que os homens. Opa, que sejam tenentes, que sejam snipers, mas força física, a probabilidade é extremamente reduzida. Porque é que nós estamos a brincar com as probabilidades e a fingir que a verdade não é verdade e a mascará-la com o politicamente correto? Até me engasgo. Eu gosto do que tu dizes de eu quero o melhor, não quero saber se é homem ou mulher. Porque isso é que é ser verdadeiramente não machista ou feminista. E depois o conceito de feminismo também é algo que já mudou um bocado. Já tanto foi uma coisa de as mulheres é que são, como é um equilíbrio, é um conceito que está muito, muito divagante. Mas em resumo, o que tu dizes de eu quero a melhor pessoa e não quero saber se é homem ou mulher, isso é ser correto. Porque é assim que funciona. Porque é assim que funciona. E é assim que a sociedade cresceu. A sociedade cresceu porque as pessoas se juntaram e eram boas em coisas diferentes. Ou seja, imagina que eu demorava 3 horas a cozinhar e demorava 1 hora a caçar. E tu demoravas 1 hora a cozinhar e 3 horas a caçar. Então, eu vou caçar e tu vais cozinhar. Porque assim só vamos dedicar 2 horas ao todo. É muito melhor.
E faz muito mais sentido. E é isso que faz sentido para tu conseguires criar uma sociedade que prospera e que está constantemente a crescer. E é por isso que as pessoas se juntam em relacionamentos, porque têm coisas em que elas são boas de formas diferentes. Uma é mais racional, outra é mais emotiva, uma é mais forte, a outra é mais carinhosa, ou o que quer que seja. E isso traz coisas boas às duas pessoas. E quando transportas isso para toda a sociedade, é assim que realmente as coisas crescem. E em resumo, essa parte de eu quero o melhor, seja homem ou mulher, ou o que quer que seja, é como tu consegues levar as coisas para a frente. E queria só fazer um comentário em relação ao que tu disseste da parte de teres amigos ou amigas gordas. Repara numa coisa, tu estavas a dizer deixa isso, consegues vir à praia com saia na mesma. E a pessoa pode. Desde que a pessoa se sinta bem, está à vontade. Tem todo o direito de fazer isso. Eu acho que o ponto principal, e aquilo que tu queres dizer é, não vamos dizer a essa pessoa que não precisa de mudar nada para atingir os seus objetivos. Ela não precisa de mudar nada para estar na sociedade. Pá, o que quer que seja. A pessoa, desde que não faça mal a ninguém, pode ser o que quiser, pode comer o que quiser, pode ser magra, pode ser gorda, pode ser o que quiser. Agora, o teu ponto é, não vai ser assim e depois culpar a sociedade ou culpar as outras pessoas por não te quererem. Exatamente. Porque se não estás a tornar-te melhor, claro que as pessoas não querem estar à tua volta, precisamente pelo que tu disseste. Eu quero o melhor médico para tratar-me, eu quero a melhor pessoa ao meu lado. Não vou estar a dizer, ok, pá, pronto, posso namorar contigo porque sim, porque tenho de aceitar. Isto não faz sentido. Sabes o que é que essas pessoas mereciam ser? Pessoas que são politicamente corretas mereciam, quando estão numa porrada ou alguma coisa, estás a ver? Vem um gajo para bater e a pessoa diz, onde é que está o segurança? Onde é que está o segurança? Não há segurança. Mas há aqui uma senhora que diz que te consegue proteger. E depois vem uma segurança, estás a ver? Vem para aí 3 homens para andar à porrada, tens para aí 20 seguranças grandes atrás, mas dizem, não, a segurança mulher pode ir. Metam a segurança mulher a andar à porrada com 3 ou 4 homens. Porque isto é uma hipocrisia, porque os homens têm de ser justificados pelo contrário, quer dizer, não, vocês valem mesmo que as mulheres, mas depois, quando há conflitos, têm de se meter. Quando há conflitos, estás a perceber? Há uma cena específica, não, há imensas coisas específicas, mas eu acho que o problema, eu percebo porque é que os feministas e essas pessoas, tipo, bateram ao início, e eu compreendo totalmente o porquê. Porque tu é lixado nasceres mulher e ter de dizer, como tu disseste, gente, se uma pessoa é boa a cozinhar e outra a caçar, uma cozinha e outra caça. Mas e se a mulher for a melhor a caçar? Diante da pouca probabilidade que isso possa acontecer. É justo. Ou seja, isto surgiu exatamente porque o pessoal começou a dizer, mas eu sou mulher e queria caçar. Ou eu sou mulher e sou boa a caçar. Ou eu sou homem e sou bom a cozinhar. É justo. Ou seja, isto surgiu exatamente por haver pessoas diferentes da generalidade que também queriam ter o seu lugar de forma diferente. Isto é justo, é aquilo que deveria acontecer. Mas em regra geral, não é o que acontece. Ou seja, nós começamos a mascarar a verdade e começamos a meter panos e a dizer, não, tu podes escolher o que quiseres. Então nós vamos escolher o que quiseres. Então é melhor para correr um homem com 1,80m ou um homem com 2 metros que realmente tenha estatura física ou um homem de 1,50m. Quem é que vai correr mais? Estás a ver? Ou seja, e depois há coisas, tal como o nosso cérebro, que não se consegue ver. Há coisas que não são físicas e que não se consegue ver, que nos dão mais capacidade e outros menos capacidade. E que é uma coisa totalmente injusta que o pessoal não percebe. Isso lembra-me de um tema muito fixe para um próximo episódio, que é o tema dos incentivos. Tens de ter incentivos alinhados para as coisas andarem para a frente. Porque é uma das coisas que eu vejo na política, é que não há incentivos alinhados. Se tu fores Ministro das Finanças ou Ministro da Economia, tu não vais receber mais por o país a bater dívida ou ter um superávit ou o que quer que seja. E isso é estúpido. Porque se tu levas uma coisa para a frente e não ganhas mais por isso, a não ser que sejas mesmo boa pessoa e sejas mesmo selfless e queiras levar as coisas para a frente, que a maior parte das pessoas não vais fazer. Vais só fazer o que é melhor para ti. Francisco, já estamos com 1h06. Queres partilhar alguma última coisa? Quero sim, senhora, Sérgio. Quero sim, senhora. Politicamente correto, Sérgio. O que é que tu dirias a uma namorada que te diz, amor, se eu ganhar 40 quilos, continuarias a gostar de mim? O que é que tu dizes? É uma boa pergunta. Não faço ideia, nunca pensei nisso. Agora terás de pensar. Sim. Eu estou a pensar. A minha primeira resposta ia ser, não faço a mínima ideia. E agora eu faço dela. Como assim não fazes a mínima ideia? Estamos juntos, devias gostar de mim independentemente pela forma como eu pareço e a forma do meu look.
É verdade, mas isso é quando não é uma responsabilidade tua. Se for uma coisa que não é responsabilidade tua, se for uma coisa que não é responsabilidade minha tua, ganhar quilos, eu posso estar mal. como assim pode estar mal? Eu posso estar mal, posso estar a passar por uma situação na vida que tu neste momento não estás a compreender e isso faz com que eu não peque à boca e comece a comer e comece a engordar. E agora, Sérgio, não vais gostar Então de mim é- na mesma? Eu achava que isto era incondicional. Então é a minha responsabilidade cortar o prato. Tirar o prato da frente. Mas eu não quero, Sérgio, não me faças isso, porque realmente isso era uma coisa que tu não gostas de mim se fizeres isso, porque eu quero comer. Então a culpa é tua. A culpa é minha? Como é que consegues dizer que a culpa é minha se a minha vida está difícil? A tua vida está difícil, mas eu estou a dar ajuda. Em resumo, Estás a perceber? se for uma situação verdadeiramente externa, pá, é claro, uma pessoa está aqui umas para as outras, e é por isso que se criam relações, e era exatamente o que nós estávamos a falar há bocado, de as pessoas juntam-se para conseguir serem melhores juntas na sociedade, em relações e essas coisas todas. Mas se há uma pessoa que se desleixa, pá, é o que é, e as relações acabam. As pessoas esquecem-se disso, mas as relações acabam. Entrar num casamento, se eu fosse, se a minha vida dependesse disso, eu não ia fazê-lo. Porque a probabilidade de morrer é elevadíssima. É 60% a taxa de divórcio e as pessoas esquecem-se disso. As pessoas olham sempre para o casamento e é uma festa muito gira e é não sei o quê. Eu olho para aquilo e penso: milhares de euros empatados numa porcaria, dava para abrir um negócio com o dinheiro que se empata num casamento, e as pessoas estão a fazer aquilo com uma probabilidade de falhar de 60%. 60%. Estamos a brincar. É tão estúpido. É tão E não há estúpido. retorno no investimento. Depende do que fazes. Ela Podes- está a mentir para o casamento. Já tiveste esse retorno antes. Já não vale. Podes ir sempre procurar a pessoa certa para ter retorno. Ou seja, mas isto eu quero dizer, as pessoas esquecem-se disso. As pessoas esquecem-se que as relações acabam, portanto, é fácil tu dizeres: ah, sim, é amor incondicional. É o caralho! É incondicional até te passares da cabeça e dizeres: não, eu não quero mais isto para mim, porque já chega a um ponto em que me está a desrespeitar a mim. Já não é só desrespeitar-te a ti, é desrespeitar-te também a mim. Portanto, a resposta é não sei, mas claramente se for uma coisa que é só desleixo teu, epá, se calhar há mais problemas na relação e muito provavelmente não vai ter durabilidade. A ideia é essa. O que é correto é aquele que oferece ajuda. Se vir que a pessoa não quer a ajuda, tem de desistir. Ou seja, isto é ser correto, Jenny. Eu dou-te a ajuda se tu quiseres. Se conseguires continuar a puxar-me para baixo, vais ter de levar o barco abaixo sozinha, porque realmente eu não vou fazer isto. E quem diz para uma mulher diz para um homem. Exatamente, porque tu fizeste o contrato inicial com certas características. Se a pessoa muda o contrato desnecessariamente, tu também podes mudar o teu contrato. Não é que agora digo: Sérgio, realmente eu vou-te fornecer 300 pães brancos, 300 pães de certa forma para o resto da vida, e daqui a um mês começo-te a fornecer 250 pães mais escuros porque eu decidi fazer integrais. Tu não podes simplesmente assumir e pegar no pão. Não, dizes: ok, não me serves mais aquilo que eu quero, eu terei de ir buscar outro pão. Ou seja, ou então diz à pessoa, corretamente: consegues fazer-me o pão que fazias antigamente? Ou seja, consegues fazer o pão, mesmo que não faças tudo, faz agora metade, daqui a uma semana começa a fazer e entrega-me aquilo que eu realmente queria. Se a pessoa disser que não, tu tens de ir embora, porque ela já não está a respeitar as tuas boundaries. E é um bocado isso que nós estávamos a falar, estás a ver? E é um bocado a mesma coisa. Ai, há tanta coisa, Sérgio. Há tanta coisa. Há muita coisa. Francisco, queres deixar Olha, uma sério. última nota? Tenho mais uma nota sobre isto e eu não posso deixar isto passar sem tu me responderes também a isto. O que é que tu achas de, mais uma coisa politicamente correta, estás a sair à noite, conheces uma mulher incrível, mas em termos de aspecto, ok? Ela é boa, bonita, e de repente tu tens de lhe dizer, como muitas mulheres realmente querem e muitos homens também querem, tens de lhe encher o ego e tens de dizer aquilo que ela quiser ouvir para ir para a cama com ela. O que é que tu fazes? Eu não saio à noite, Francisco. Ok, vais no café, vais num encontro e ela realmente, tu percebes que a única forma de desbloquear a tranquilidade dela é tu aumentares-lhe o ego constantemente e dizeres coisas que até nem querias dizer. O que é que tu fazes, Sérgio? Eu não tenho grande paciência para isso, honestamente. Está respondido. Não me faz sentido. Não me faz sentido. Pá, estares a fazer isso e estares a despersonalizar-te completamente,
Vais fazer isso uma vez, vais conseguir o que queres. Vais fazer duas, vais conseguir o que queres. Vais fazer três, vais conseguir o que queres. Vais olhar daqui a 10 vezes ou 100 vezes e vais olhar para trás e pensar: eu não sou a pessoa que queria ser. Eu fiz isso só para um objetivo de merda de curto prazo e deixei de ser a pessoa que queria ser. Caguei em todos os meus princípios só por causa disto. E o que é que ganhaste? Apenas sexo. Como se sexo fosse o objetivo primordial de todos os homens. Ou seja, como se um homem não pudesse pegar em 100 euros e ir às prostitutas, estás a ver? Como se isso não pudesse acontecer, como não houvesse uma escapatória rápida para isso. Ou seja, eu acho que a leverage que as pessoas utilizam em relação ao sexo, de género, eu tenho a parte sexual, tu estás lixado, é uma coisa extremamente pequena e de só menos pequenas, porque como é que tu tens uma leverage sexual perante uma pessoa que não quer saber? Ou seja, perante uma pessoa que está completamente descuidada de género, opa, o que é que me vai acontecer? Não vou fazer sexo contigo. Lá está, se fores uma pessoa de qualidade, vais fazer sexo com a pessoa ao lado, que te vais atirar a ela na mesma. Ou seja, se for para fazer sexo é fácil de obter, não é? Ou seja, uma coisa que eu gostava de dizer aos homens especificamente, porque as mulheres têm essa facilidade, é: se vocês não têm opções sexuais, a culpa não é das opções sexuais, é vossa. Porque opções sexuais existem muitas. Se vocês não as têm e se ninguém vos quer, é porque realmente vocês têm de trabalhar sobre vocês próprios. Não tem que ser politicamente correto e dizer que vocês são incríveis independentemente de tudo. Não. Se uma mulher não olha para vocês com prazer, ou se uma mulher não fala com vocês e no mínimo fica interessada, mesmo que vocês não sejam as pessoas mais bonitas do mundo, é porque realmente vocês são desinteressantes. E se tu não disseres isto a uma pessoa, a pessoa vai continuar a ser desinteressante e vai começar a odiar o sexo oposto, tanto sendo homem ou ser mulher. Portanto, o meu conselho para hoje é: se vocês não querem que as pessoas vos mandem abaixo, metam-se em cima. Porque se vocês forem uma merda, as pessoas vão dizer que vocês são uma merda. Porque já quando vocês são ótimos, as pessoas dizem que vocês são uma merda. A única diferença é que quando vocês são ótimos, não há forma de se negar. Porque realmente quem conduz um Ferrari, quem tem um negócio de sucesso, tem um negócio de sucesso, e quem corre 100 metros a menos de 10 segundos, corre 100 metros em menos de 10 segundos. Não há forma nenhum triste de dizer que não é verdade. Portanto, o sucesso é autoexplicativo e fala por si. Se vocês não têm sucesso e se vocês não têm qualidade, vocês não podem estar à espera que as pessoas vos metam num pedestal. Se vos mandarem abaixo, vocês já sabem porque é que é. Portanto, aumentem-se. A minha recomendação de leitura vai para o 12 Rules for Life de Jordan Peterson. É um livro polémico. O Jordan Peterson é uma pessoa polémica, mas é um livro que vale a pena ler porque vai pôr muito em perspectiva de que forma é que vocês estão a deixar vender perante a sociedade e se estão realmente a conseguir ser a pessoa que querem e se estão a conseguir respeitar-se a vocês mesmos. Sendo o Peterson um homem extremamente interessante. É verdade. Eu nunca mais me esqueço que foi com ele que eu aprendi porque é que há mais homens de sucesso, grandes físicos e isso tudo, e porque é que há mais homens na prisão. Que é muito giro, sabes isso? Do que? De ser os maiores extremos? Explicar... Tens a curva da distribuição normal, e a curva da distribuição normal tu podes ter um pico no meio, ou então podes ter menos pessoas no meio e mais pessoas nos extremos. Continua a ser uma curva de distribuição normal. E nos homens a curva é mais achatada. Ou seja, nas mulheres é tipo isto, assim um pico bem grande no meio, e nos homens começa mais em cima, tem um pico mais baixo no meio e tens mais pessoas nos extremos. Ou seja, na média é tudo igual, mas tens muito mais pessoas nos extremos, e por isso é que tens mais homens que são tipo grandes físicos e essas coisas todas, e por isso é que tens mais homens presos, que são mesmo outliers da sociedade, porque há mais pessoas nos extremos. O Peterson também fala de uma cena extremamente interessante, que é ele quando diz que a agressividade entre homens e mulheres é exatamente igual, a única diferença é que os homens têm uma facilidade física que lhes permite fazer as coisas. Ou seja, ele diz, não é que as mulheres sejam menos agressivas do que os homens, mas fazem-no de uma forma diferente. E a forma das mulheres serem agressivas, na maior parte das vezes, não as leva à cadeia. Há uma parte que ele explica isso, que elas são mais agressivas psicologicamente, isso não leva à cadeia, e os homens têm a noção mais bruta e mais física, o que faz com que eles se tornem mais bestas. Inclusive, a noção dele de dizer que tu és uma besta e eu sou uma besta, nós sabemos a besta que somos e que realmente os nossos pensamentos não são assim tão difíceis de uma pessoa que está na cadeia por um crime horrendo. Porque se fizessem o mesmo à tua filha ou às pessoas que tu gostas, tu se calhar conseguias cometer o mesmo crime, porque ele é psicólogo clínico e realmente estragou-lhe a cabeça toda em muitos sentidos e lá está. É um homem que se meteu na situação, compreende os outros e é um homem que vale a pena. É polémico, mas eu adoro o Peterson. Yeah. Aprende-se muito. Bem, acho que foi o nosso podcast mais longo.
Temos de desenhar isto, ou não, ou que se Não lixe. temos nada, assim. não temos nada. 1h20 de qualidade. Pessoal, de nada pela 1h20 de qualidade. Quando vocês estiverem a ouvir, vão dizer obrigado Francisco, obrigado Sérgio, por não terem passado só 40 minutos. Por terem passado 1h20. Eu estou a brincar, mas realmente é 1h20 para mim de qualidade e eu vou gostar de o ouvir outra vez, portanto ainda bem que foi 1h20. Eu fazia mais rápido este podcast outra vez do que via a final da Liga Europa. Eu não vejo a final da Liga Europa. Existe final da Liga Europa? Eu não vejo a final da Liga Europa. Vejo que os meus Mas femininos. às vezes. Feminino, certo? Feminino. Existe Liga Europa feminina? É possível que exista. Não sei. Existem ligas femininas, diz o Sérgio. Não, Só o existem Sérgio ligas femininas, machista claro que feminino. existe. Portugal está agora no Mundial Feminino. Portugal está agora no Mundial Feminino, claro que existe. Já foi, agora vai aos oitavos. Já perdeu contra os Estados Unidos. Por empate, não foi perder. Perdeu. Não sei, é? Perdeu por empate. Não sei, é? Eu não Pode lembrar aquelas pessoas. Eu não perdi, o outro é que ganhou. Eu sabia a notícia. Hã? Vais lembrar aquelas pessoas. Eu não perdi, o outro é que ganhou. Não, não é que eu não seja bom. Ele é demais. Ele também só faz aquilo. Não é por eu não ser bom, ele também só faz aquilo. Depois do aeroespacial, Sérgio, que tu podes dizer isto muito melhor do que eu via sempre o pessoal da arquitetura a dizer também o pessoal da aeroespacial é inteligente, mas é porque estuda. Fica dizendo, é a noção, não é? Tipo, é isso que faz diferença entre ti, que és um merdas muitas vezes, e outra pessoa que estuda, porque a pessoa conseguiu se calhar até 10 horas a estudar que tu não conseguiste, e reteve! E o pessoal, também a diferença entre mim e o pessoal da aeroespacial é só porque eles estudam e eu não estudo. Ou seja, para a perceber a facilidade com que as pessoas tipo, se comparam uns aos outros e era dizendo, ok, estudo e tento entrar em aeroespacial. Quem eu queria conseguir? Faz lembrar aquele exemplo que eu dei da outra vez, do Verstappen. O Verstappen tem a Red Bull que é o melhor carro. Está bem, vai, pega no carro e ganha. Pega no carro e ganha campeonatos. Quando foi aquilo do Armstrong estar em drogas, lembras? Estar em doping, a resposta dele foi, quando lhe tiraram os títulos, foi ok, eu estava em doping, estávamos todos em doping e eu era o melhor dopado. Ou seja, tipo, ok, tiraram os títulos e bem, mas ele também respondeu bem, gente, estávamos todos em doping, para chegar a este ponto é preciso estar toda a gente em doping, portanto, tirem o lugar ao segundo, ao terceiro, a toda a gente e depois vejam que o melhor dopado sou eu. Ou seja, porque o que ele fez não é que pode justificar-se doping, é a mesma coisa. Tu não entraste em aeroespacial porque realmente és estudioso. Não, é porque és estudioso e és inteligente, porque se fosses burro, não entravas em aeroespacial. E com esta nos deixamos. Vamos a isso. Um bom dia, pessoal. E até ao próximo podcast. Buenos dias, pessoal. Tenham um ótimo dia e produzam hoje e tenham uma vida de caraças. E acordem para a vida. Acordem para a vida. E não sejam machistas nem feministas. Sejam tudo igual e sejam corretos. Não politicamente corretos ou politicamente incorretos. Sejam corretos. Digam aquilo que querem e não tentem magoar os outros gratuitamente. Se houver alguma coisa que vocês querem dizer que só vai magoar os outros e não os vai ajudar, não digam. Isso não é ser politicamente correto, é simplesmente ser uma boa pessoa. E lembrem sempre quando acordarem sem energia de manhã, que isso vale mais do que 10 milhões de dólares. Portanto, fogo. Bora ser felizes, caraças. Temos uma sorte, caraças, pessoal. Um abraço. Um abraço. Sérgio.